Olá, crianças, tudo bom com vocês? Vamos começando mais uma aula. Preparados? Hoje iremos falar sobre o uso do R ou RR e também do S ou SS. Vamos começar então com a letra R. Quando utilizar apenas um R? Nós utilizamos apenas um R quando nós escrevemos a palavra e esse R tem que estar no início. Então, primeiramente, nós escrevemos um R só no início da palavra. Então, quando é início de palavra, escrevemos um R. Esse um R só tem um som fraco. Quando nós pronunciamos, nós falamos ra, ré, ri, ró, ru. Lembra que eu falei que a letrinha R, quando a gente pronuncia, ela treme? Então, quando ela treme, nós utilizamos apenas um R, certo? Então, se escrevermos caro, nós trememos a nossa língua. Então, eu apenas coloco um R. Quando utilizamos dois R's? Utilizamos dois R's geralmente entre duas vogais, né? Então, os dois R's estão no meio de duas vogais, em sua maioria. E o som dele é um som forte. Então, nós dizemos ra, ré, ri, ró e ru. E escrevemos no meio entre duas vogais, certo? O exemplo de carro. Então, ro, que é aquele que vem da garganta, né? Nós escrevemos com dois R's, certo? Então, essa é a escrita da palavra carro, que nós utilizamos dois R's. Veja que eu peguei como exemplo palavras parecidas, não é? A diferença é apenas o uso do R. Eu peguei a palavra caro, que é uma coisa que custa muito, né? É caro, cara, o caro. E peguei a palavra carro. Carro, um veículo, certo? Então, observe que na palavra caro, onde eu tremo a minha língua quando falo, eu só uso um R. Já na palavra carro, eu uso dois R's, certo? Uma coisa também importante sobre o uso do R é que utilizamos apenas um R também no meio da palavra quando ele está no meio de uma vogal e de uma consoante. Então, nós utilizamos um R só entre vogal e consoante. Como, por exemplo, no nome cortina. Nós temos um O, depois do R nós temos um T. Então, aí não poderíamos usar dois R's, e sim apenas um. Então, quando temos vogais e consoantes, o R do meio tem que ser um só. Nós utilizamos dois R's entre vogais, tá? Quem são as vogais? Vocês lembram? A, E, I, O e U. Então, nós utilizamos os dois R's apenas entre as vogais. E um R só entre vogal e consoante e também no início de cada palavra, certo? A da letra S também é bem parecida com a da letrinha R, tá? Utilizamos dois S's também no meio das vogais. Então, quando tem duas vogais, nesse meio eu posso colocar dois S's, tá? Quando eu tenho que falar uma palavra com um som de S. Por exemplo, massa. Massa, eu tenho dois S's no meio de duas vogais, que é a letra A. Então, eu escrevo dois S's no meio de duas vogais, certo? Assim como a letra R, a letra S também deve ser escrita uma só no início das palavras, certo? Como nós também já vimos na nossa aula anterior sobre a letrinha S. Então, a letra S é utilizada no início das palavras. E quando eu utilizo ela no início das palavras, eu utilizo apenas uma letrinha S. Como, por exemplo, sino. Então, nesta palavra, eu apenas utilizo uma letrinha S. E utilizando aquela mesma regrinha da letra R, na letra S,
Nós também utilizamos ela no meio de uma palavra se ela estiver entre uma consoante e uma vogal. Como, por exemplo, na palavra concurso. Na palavra concurso, eu utilizo apenas uma letrinha S, porque ela está entre uma consoante e uma vogal. Então, essa foi a nossa aula sobre o uso do R e do RR, como também do S e do SS. Compreenderam? A atividade extra de hoje vai ser muito simples. Prestem atenção. Então, criança, a atividade é a seguinte. Vocês vão aí pegar uma folha, certo? E vão separar aí, ó, a folha entre S, SS e S no meio. Da mesma forma, vocês irão fazer com a letra R. R, RR e R no meio. E vocês vão pesquisar aí em livros, em revista, na internet, palavras escritas com a letra R, escritas com RR e escritas com R no meio. Assim como escritas com S, SS e S no meio, certo? Então, escrevam aí as palavras e registrem a atividade, certo? Tirem aí a foto das duas atividades, tanto da letra S quanto da letra R. E é isso, crianças. Não deixe de fazer as atividades. Se gostou da nossa aula, deixe o seu gostei, tá? Comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo com as demais pessoas, certo? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!